Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia da quarta-feira, nona semana do tempo comum de 2021, dia 2 de junho deste ano de 2021. 2 de junho, quarta-feira, nona semana do tempo comum, dia dos mártires, São Marcelino e São Pedro Exorcista. Se houver a missa pelos santos, a primeira leitura será a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 4 ao 10º. O salmo responsorial será o 123, versículos de 2 a 3, 4 a 5, 7º B ao 8º. O evangelho da missa, se for pelos santos, será o de São João, capítulo 17, versículos de 11b a 19. Mas eu vou passar aqui a liturgia do tempo comum. Quarta-feira, nona semana do tempo comum. Eu vou, então, a esta liturgia, porque é a que vai ser veiculada na maioria das celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Primeira leitura da missa no tempo comum. Leitura do livro de Tobias, capítulo 3, versículos do 1º ao 11a e do 16 ao 17a. A prece de ambos foi ouvida na presença de Deus. Naqueles dias, tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos: Senhor, tu és justo, e justas são todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e és tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim, e não me castigues por causa de meus pecados, de minhas transgressões, ou de meus pais que pecaram diante de ti, porque não obedecemos aos teus preceitos. Entregaste-nos à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e fizeste de nós assunto de provérbios, alvo de zombaria e de injúria em todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Agora, porém, vejo que são verdadeiros os teus numerosos julgamentos, quando me tratas segundo os meus pecados e os pecados de meus pais, pois não cumprimos teus mandamentos, nem caminhamos na verdade diante de ti. Trata-me, pois, como te aprouver. Ordena que seja retomado de mim o meu espírito, para que eu desapareça da face da terra e me transforme em terra. Para mim é melhor morrer do que viver, pois tenho ouvido injúrias caluniosas e sinto em mim profunda tristeza. Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia. Deixa-me ir para a morada eterna e não afastes, Senhor, de mim a tua face. Para mim é preferível morrer a ver tão grande angústia em minha vida, ouvindo ainda tais injúrias. Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raquel, que morava em Ecbátana, na Média, teve também de ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai. Ela fora dada em casamento a 7 homens, mas o perverso demônio Asmodeu havia-os matado antes de estarem com ela como esposa. A escrava disse-lhe: És tu que sufocas teus maridos? Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito. Porque
por que nos espancas por serem... Retificando, gente, houve um probleminha aqui. És tu que sufocas teus maridos? Já foste dada a 7 homens, e de nenhum até agora tiveste proveito? Por que nos espancas por terem morrido os teus maridos? Vai-te embora com eles, e jamais vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza e pôs-se a chorar. E subiu ao aposento de seu pai no andar superior, com a intenção de se enforcar. Mas pensando melhor, disse consigo mesma: não quero que venham injuriar a meu pai e dizer-lhe: tinhas uma filha muito querida e ela enforcou-se por causa de suas desgraças. Assim eu faria baixar à sepultura a velhice amargurada de meu pai. É melhor para mim, em vez de me enforcar, pedir ao Senhor que me faça morrer para não mais ouvir injúrias em minha vida. No mesmo instante, estendendo as mãos em direção à janela, fez esta oração: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é bendito eternamente o teu nome. Na mesma hora, a prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar a ambos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perdoe-me, porque é um texto longo, eu me perdi numa parte dele, mas eu acho que deu para passar toda a mensagem bíblica, né? Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 24, versículos do 2º ao 4a, 4b ao 5ab, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º, refrão 1º-B. A vós, Senhor, elevo a minha alma. Repitamos: a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Senhor meu Deus, eu vos confio. Que eu não seja envergonhado, nem triunfem sobre mim os inimigos. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Não se envergonha quem em vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Mostra-me, ó Senhor, vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. O Senhor é piedade e retidão. Reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Repitamos: a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Evangelho da Missa. O tema, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Trata-se do Evangelho do ano litúrgico, São Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés nos deu esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos.
O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, olha aí, Jesus explicando para os saduceus o próprio texto bíblico que eles não estavam entendendo, né? Jesus dando essa aula. Bem, agora vamos tentar passar para vocês as explicações do texto bíblico para que a gente possa compreender um pouco daquilo que nos foi passado pela Igreja Católica Apostólica Romana. É importante nós termos uma reflexão, pois às vezes muitos católicos, e até eu mesmo, não entendo. O texto bíblico de hoje, por exemplo, o primeiro texto, a leitura do livro de Tobias, capítulo 3, olha, foi enorme. Eu nem sei se eu posso aqui passar para vocês uma interpretação que seja resumida. Tobias, capítulo 3, versículos do 1 ao 11a e do 16 ao 17a. Então é muito longa essa leitura. Deixa eu ver se eu consigo passar alguma informação resumida. Vamos lá, então. Atingido pela cegueira, Tobit não pode trabalhar e a mulher tem que sustentar a casa. Apesar da necessidade, Tobit, assim está escrito na Bíblia Pastoral da Paulus, Tobit e não Tobias. Então, Tobit, atingido pela cegueira, não pode trabalhar e a mulher tem que sustentar a casa. Apesar da necessidade, Tobit mantém sua retidão e torna-se alvo das críticas da própria esposa. O que mais lhe resta? A súplica. Reflete o desespero de quem chega a esta conclusão. É melhor morrer que viver desse modo. Na pessoa de Tobit, reflete-se a história de um povo que perde os bens, a liberdade e, por fim, se vê ameaçado na reputação ao ser desacreditado até pelos próximos, pelos mais próximos. Só lhe resta suplicar a Deus que venha resolver essa situação. Paralela ao caso de Tobit, temos a situação de Sara. Entre os orientais, a honra da mulher era ser esposa e mãe. Nós já sabemos disso, né, pelas catequeses que recebemos. Então, entre os orientais, a honra da mulher era ser esposa e mãe. Também entre os ocidentais, em muitos casos, essa é a grande honra da mulher. Ela tem essa missão de ser mãe, ser esposa. Não se casar, não gerar filhos,
ou ser estéril era a maior desgraça. Tal mulher não servia para nada. Compreendemos, então, o desespero de Sara, não querendo magoar os pais, com o suicídio, pede então a morte. Ela ia praticar o suicídio, mas não querendo magoar o pai, com o suicídio ela pede a morte a Deus. No Oriente Antigo, doenças e morte eram causadas por algum demônio. Aqui, Asmodeu, cujo nome significa aquele que faz morrer. Então, esse nome Asmodeu significa aquele que faz morrer. Será que Deus atende à súplica dos justos? O autor quebra todo o suspense do livro para adiantar que o Deus do Êxodo escuta e se dispõe a libertar aqueles que o invocam. Deus, porém, não age de modo mágico. A libertação se realizará, ou se realiza, através dos acontecimentos da história e da vida. O anjo Rafael, cujo nome significa Deus cura, é personificação do próprio Deus agindo. Bem, essa é a explicação aqui do primeiro texto bíblico, que é do livro de Tobias. Agora temos o Evangelho também, que é do ano litúrgico. Nós estamos vivendo o ano B de São Marcos, e temos o Evangelho, capítulo 12. Nós vamos tirar a reflexão da Bíblia Pastoral da Paulus, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Vamos lá, então. O imposto. Peraí, deixa eu ver aqui. Assim, agora sim. Jesus desmoraliza os saduceus, apresentando o cerne das Escrituras. Deus é o Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para a morte, mas para a aliança consigo para sempre. A vida da ressurreição não pode ser imaginada como cópia do modo de vida deste mundo. Por isso, Deus diz que nós seremos como anjos, é diferente da vida aqui na Terra. Deixa eu ver se tem mais alguma interpretação. Eu acho que a interpretação é essa. Jesus diz para os saduceus que nós viveremos semelhante a anjos. Não haverá mais o casamento após a ressurreição. Agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que vocês podem utilizar à vontade tudo que está no meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, mas como eu já disse, da minha parte, podem utilizar à vontade. 2 de junho é dia de São Marcelino e São Pedro Exorcista. Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro, outro sacerdote, muitas conversões ocorreram na capital do império. Como os dois se tornaram conhecidos por toda a comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou a serem denunciados como cristãos. No cárcere, conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Diz a história que Artêmio tinha uma filha adoentada e contou isso a Marcelino e Pedro. Numa noite, misteriosamente liberto das cadeias, Pedro foi à casa de Artêmio e disse que a cura da filha, Paulinha, dependeria de sua sincera conversão. Começou a pregar a palavra de Cristo e pouco depois o diretor da prisão e sua esposa se converteram. A filha Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro, provocando a ira dos seus superiores.
Os dois foram recapturados e condenados à decapitação. Foram levados para um bosque isolado, onde lhe cortaram as cabeças. Também Artêmio morreu decapitado, enquanto sua esposa e filha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Meu Deus do céu! Era o ano de 304. Quanta maldade do ser humano, hein, gente? Veja como foi a morte da esposa e da filha de Artêmio. Minha Nossa Senhora! Reflexão. As grandes testemunhas de fé cristã são os mártires, homens e mulheres, que não temeram derramar o seu sangue em favor da fidelidade ao Cristo e à Igreja. A vida de São Pedro Exorcista e São Marcelino nos inspiram a ter gestos e palavras de conforto aos sofredores e, sobretudo, dedicar nossas vidas para proclamar a palavra santificadora do Evangelho. Oração, rezemos. Ó Deus Todo-Poderoso, dá-me a exemplo dos mártires São Marcelino e São Pedro Exorcista, crer em Ti, abandonar-me a Ti, confiar em Ti, que a Tua vontade seja feita em mim e em todas as Tuas criaturas, livra-me de todo mal e dá-me um espírito de revelação para que realmente possa conhecer e amar Teu Filho Jesus, o Salvador. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, é Deus onipotente, Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, Ele proverá. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa onde fica a tônica da palavra, importa a tradução, que é do aramaico dialeto de Jesus, e significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor vem. Um dia ele vai voltar. Não vamos morrer com pecado grave. Vamos sempre procurar nos confessar a Deus para que, quando ele voltar, nos julgue e nos absolva de nossos pecados, nos conduzindo à vida eterna, onde viveremos felizes, em plenitude, para sempre, louvando ao nosso Criador. Shalom, a paz. Shalom Adonai, a paz de Deus.